Oi, gente linda! Sejam bem-vindos a mais um Fórum Insider. E hoje vamos para o segundo episódio da nossa série, que conta a história por trás dos 10 queridinhos da moda. E a história de hoje é de um super clássico da moda, o terninho. Só que antes da gente começar, já segue o nosso canal, ativa o sininho aí para não perder nada e não esquece de curtir o nosso vídeo. Eu tenho certeza absoluta de que você vai amar. Gente, pra mim, um bom terninho é sinônimo de força, posicionamento e elegância. E ele enaltece a habilidade de quem o confeccionou como nenhuma outra peça de roupa tem a capacidade de fazer. Uma boa forma de reforçar essa ideia foi a super experiência que a jornalista de moda Cat Horan teve quando o The New York Times mandou ela para Paris para escrever sobre a experiência de encomendar um terno de alta costura. Da onde? Casa Chanel. E ela diz assim, que nas casas de alta costura, os alfaiates eles têm um olhar que chega a ser impiedoso, prontíssimos para descobrir os defeitos ocultos da pessoa que está ali e que eles olham para o corpo humano como uma série de problemas a serem resolvidos. Mas não é que eles conseguem resolver, gente, os caras são bons. Só que quando o terno dela ficou pronto, ele caiu nela não só como exatidão matemática, mas também como a carícia sedutora de uma roupa delicada. Uma curiosidade para vocês é que hoje um terninho de alta costura de uma marca como a Chanel tem preços que são a partir de aproximadamente US$15 mil. É isso mesmo, produção. Estamos falando em dólares. Muita grana, gente. E eu acho incrível essa mensagem que o terninho passa de força e elegância, só que ao mesmo tempo é feminilidade, porque é uma mulher que tá usando. No fim, a finalidade dele mesmo é tornar elegante quem tá vestindo. E quando a gente fala de linguagem da moda, o terninho é sinônimo de poder. E ele se origina do vestuário masculino, assim como várias outras peças de roupas femininas. Por isso, ele tem uma ligação com um status mais elevado do que as da mulher. As roupas de homem, no geral, sempre trouxeram essa mensagem de status mais elevado, né? Ó, se a gente imaginar uma mulher usando um terno de homem e um homem usando um vestido de noite, a gente já prova essa verdade muito infeliz que foi imposta pela nossa sociedade e cultura. Só que, a não ser por papéis de mulher vestida de homem em peças de teatro lá em 1912, as mulheres que se consideravam respeitáveis nunca usavam calça em público. E as calças pijama, que ficaram super em alta lá no século XX, elas foram feitas somente para se usar em casa. Fora, as mulheres só usavam saia, e isso aconteceu, ó, por muitos anos. Lá nos anos 30, gente, uma mulher de calças poderia ser até presa por se passar por travesti. Gente, para tudo, né? Que absurdo! Só que mesmo nos anos 50, que as calças toureiro, que eram aquelas bem justinhas, estavam super em alta, elas só eram aceitas como roupas informais. Usar elas no trabalho ou em ocasiões mais formais era inaceitável. Então, lá em 1964, a autora de Elegance, a Genevieve, ela deu um pequeno surto e ela disse: é absolutamente antiético e vulgar usar calças ao sair nas ruas da cidade, mesmo numa tremenda nevasca. Ai, gente, mulher sofre demais, pelo amor de Deus, gente, não é fácil não essa vida. Só que daí lá pelo meio do século XVIII e início de XIX, um homem jamais seria confundido com uma mulher, por causa da sua forma de se vestir, que eram bem diferentes. Só que 100 anos depois, costureiros como Pierre Cardin e André Courrèges, eles criaram ternos para homem e mulher. Só que o Rudy Gernreich, ele deu um super passo à frente quando ele colocou modelos masculinos e femininos vestidos idênticos e de cabeças raspadas, gente. Incrível, incrível, incrível a forma como esse cara trouxe o masculino e o feminino junto numa coisa só. Aí, no início dos anos 90, a Madonna usou em um dos seus shows um terno de riscas super finas com um colete de cetim cor de pêssego maravilhoso. E isso teve um efeito de masculino por causa das riscas e de feminino por causa do cetim. E nesse vídeo que vocês estão vendo aí, a gente consegue perceber mesmo que isso é muito real. E na minha opinião, tá pra nascer uma roupa que tenha esse poder que o terninho tem, de causar esse efeito duplamente
provocativo. Os primeiros europeus a quebrar essa regra de maneira hierárquica de se vestir foram os cavalheiros rurais lá pelo século XVIII. Os contemporâneos achavam esses homens desleixados. Só que aí, quando as mudanças sociais de grande alcance começaram a acontecer e a crescer, os homens de toda a parte da Europa começaram a imitar quem? O estilo inglês. Enfim, a hipocrisia. Ah, meu Deus, gente, não é de hoje a hipocrisia, tá? E aí, só que naquela época, lá no século XIX, as mulheres, elas vestiam roupas que não dá nem pra acreditar que isso um dia existiu. Barbatanas, mangas, mega baixas que as coitadas não conseguiam levantar o braço nem pra dar um tchauzinho pra amiga. Eu fico pensando, né? Minha cabeça aqui, criativa. Gente, será que quando elas iam dar um tchau pras amigas, elas pareciam tipo Tiranossauro Rex, assim, tchau, amiga. Gente, coitadas, como é que faz? Como é que vive, né? Não dá, complicado. E aí tinha também, além de tudo isso, as saias balão, que usavam mais de 6 metros de tecido pra fazer. Gente, imagina o peso disso. Esses dias eu fiz uma personagem numa peça de teatro do século XVIII. Ela tinha 2 saiotes dentro do vestido dela, super simples. E, gente, eu já fiquei, 3 dias com dor na lombar. Imagina essas mulheres como elas sofriam naquela época e o peso daquilo tudo. Lá na década de 1860, foi que a moda feminina começou a tentar ir para a igualdade, fazendo roupas que se aproximavam do que os homens estavam usando. Então, surgiu o termo feito sob medida. Só que esse estilo, ele começou a se estabelecer mesmo só depois dos anos de 1880, que foi quando o papel da mulher na sociedade realmente começou a mudar. E a maioria das mulheres que usavam esse tipo de roupa eram as que trabalhavam em escritórios. Só que elas ficavam numa corda bamba entre parecer capaz e não parecer feminina. E, gente, vou falar um negócio pra vocês. Até hoje eu vejo isso. Eu trabalhei em banco um tempão e era exatamente essa briga. Ser feminina e parecer capaz e forte o suficiente para ser ouvida, gente. Então, até hoje a gente ainda tem esse problema. Só que esse traje, lá naquela época, deixava elas ainda mais amarradas e oprimidas do que nunca. Porque a silhueta em S do início do século XX, que era aquele peitão para frente, bundão para trás, exigia um espartilho super comprido que dificultava até para que elas conseguissem andar. E aí, elas só foram se sentir livres mesmo quando a fama de quem? Da perfeita, maravilhosa, poderosa Chanel veio à tona quando ela criou os taillés, que são aqueles terninhos com saia. E aí isso se espalhou e graças a ela e a inovadores como ela é que o taillé se tornou um artigo de necessidade básica no guarda-roupa das mulheres. Nos anos de 1930 e 40, o taillé era um símbolo de idade adulta e ele separava as meninas das mulheres. E aí, em 1950, as criações do Christian Dior eram magníficas. Só que, gente, quase tão impraticáveis quanto as linhas da Belle Época. Então a Chanel surtou. Ela deu um piti contra os estilistas que deformavam as mulheres com as suas ideias malucas e criou um taillé com cardigan. E ele virou o uniforme das senhoras de meia idade no mundo todinho. Aí lá nos anos de 1960, vários estabelecimentos, tipo restaurantes, escolas, mercados, enfim, eles ainda proibiam a entrada de mulheres usando calças nesses lugares. Até que um dia a atriz Juicy Carne apareceu num restaurante usando calças para jantar e uma túnica belíssima. Só que ela foi barrada na porta por um dos funcionários e eles falaram que ela não poderia entrar porque mulheres de calça não entravam dentro daquele restaurante. Então, meu bem, a bonita simplesmente tirou a sua calça e ficou apenas de túnica e lingerie. Que belo protesto, não é mesmo? Depois disso, os donos dos restaurantes entenderam o recado e a grande maioria deles reviu seus códigos relacionados à roupa. Aleluias. Aí veio Saint Laurent com o seu Le Smoking. Ele era o mais sofisticado dos terninhos. E ele, o que ele fez? Ele amenizou o corte do smoking para que ficasse mais feminino. E na passarela, ele colocou os smokings com saltos finíssimos, aqueles super bocões com batonzão e blusas transparentes para mostrar a feminilidade dos smokings. Então, o Le Smoking se tornou um uniforme da nova geração
de mulher. E uma contribuição muito importante para as mulheres e o mundo da moda foi da atriz Isabella Rossellini. No seu aniversário de 50 anos, ela fotografou para a revista InStyle e escolheu um terno risca de giz masculino. E ela disse assim: há muitas coisas que são difíceis de usar, saias justas e salto alto. Eu os uso quando sei que vou sair de casa e ficar fora por dentro de 2 horas. Só que na maior parte do tempo eu estou fora de casa das 8 da manhã às 7 da noite. Terno de homem se tornou uma solução para mim. São inacreditavelmente confortáveis e sensuais. Esse posicionamento dessa quase santa representou uma mega reviravolta na imagem negativa e falsamente masculina que foi atribuída ao terno de corte masculino. E aí depois vieram as perfeitas, sem defeitos, zero defeito maravilhosas, Angelina Jolie e Jennifer Aniston. Elas ajudaram a fortalecer essa mensagem quando elas apareceram durante uma entrega de prêmios usando ternos de corte masculino e as duas estavam sem nada embaixo do blazer, super sensuais, confiantes e despreocupadas. Então, o terno se tornou um canal para a sensualidade feminina e não o contrário. Inclusive, até hoje, muitas outras atrizes e mulheres famosas usam ternos masculinos nos tapetes vermelhos e normalmente elas usam assim, ó, sem nada por baixo, só o terno, bem maravilhosa. E gente, hoje nós vamos ficar por aqui e eu quero finalizar o episódio de hoje com uma frase da escritora de moda Nancy McDonald. Ela diz assim: a mulher de terno irradia autoconfiança. Então, meninas, usem terninhos. Por hoje é só, pessoal. Então conta aqui pra gente nos comentários se você também é do time do terninho e quantos você tem no seu guarda-roupa. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e até o próximo Fórum Insider.